está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, é teu, casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Bom dia, meus irmãos, graça e paz.
Eu espero que a sua semana, a semana da sua família, tenha sido uma semana abençoada, proveitosa, guardada e protegida pelo nosso Deus. Como é bom estarmos reunidos, ainda que distantes fisicamente, mas conectados em uma mesma fé, uma mesma esperança, para adorarmos e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Esse tempo que estaremos aqui juntos seja um tempo em que de fato você consagre esses momentos, esses minutos, para em adoração, em reverência, adorar o nome do Senhor. Espero que você já tenha chamado aí os membros da sua família para estarem todos reunidos em um mesmo lugar, para juntos adorar o Senhor. Espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos também, para nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero iniciar o culto desta manhã lendo um texto da palavra de Deus. Salmo de número 89, versículo 1, que diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Eu quero destacar a palavra fidelidade. Em meio a tudo que nós temos vivido, passado, nós temos experimentado a fidelidade do nosso Deus. E, de fato, esse atributo de Deus é um atributo que muito fala ao nosso coração e renova as nossas forças. Que você possa se agarrar cada dia mais na fidelidade do nosso Senhor. Vamos ter um tempo de oração, agradecendo por esse dia, apresentando este culto e pedindo que o tempo que passaremos aqui seja um tempo dedicado exclusivamente ao nome do nosso Senhor. Que Deus fale ao seu coração e que tudo que façamos aqui seja para a glória dele. Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, diante de ti nós estamos agradecidos por esse dia, agradecido pela tua bondade, pela fidelidade do Senhor que tem estado presente em nossa vida e em nossa família. Ó Deus, te apresentamos esse culto, pedindo que o Senhor receba de forma que fique agradecido, de forma que fique alegre. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor fale a cada coração e que cada louvor entoado, a palavra pregada, o Senhor ministre de uma forma especial a cada pessoa que está acompanhando essa transmissão ou acompanhará depois. Que o Senhor prepare os nossos corações para que seja terra fértil para receber a tua mensagem. Em nome de Jesus, o teu nome seja glorificado e que a presença do Senhor possa inundar os nossos corações, os nossos lares e que seja de fato um tempo especial na tua presença. Nós oramos confiados em ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de louvor e adoração. Você pode ficar em pé, chamar aí a sua família para estar adorando ao Senhor e junto com o Ministério da Música estaremos louvando, bendizendo e glorificando o nome do nosso Deus. Olá, meus amados irmãos, paz e a graça. Nós queremos nessa manhã convidar o irmão aí para juntos estarmos louvando e adorando ao Senhor. Você aí da sua casa, nós aqui estaremos nessa sintonia de adoração ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com a canção Maranata. E por isso nós convidamos a você a abrir a sua boca nesta manhã e adorar em o nome do Senhor junto conosco.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Já cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque temos essa certeza. E nós vamos continuar adorando, porque nada pode calar um adorador. Nada pode conter a tua voz, meu irmão. Nada pode conter problema algum, tribulação alguma, angústia alguma pode calar a voz que há dentro de você. Quer ser um adorador? Adore ao Senhor nessa manhã em espírito e em verdade. Aleluia. Cante assim. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderá
subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Declare isso junto conosco. Nada pode calar um adorador. Eu que sou um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor, adorar. Eu que sou um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Quero te adorar, Senhor. Quero te engrandecer, exaltar ao Senhor. Glórias seja dado ao teu santo nome. Aleluia. E vamos ao nosso momento Kids. Vamos lá, criançada. Pega a sua Bíblia aí. Acredito que você já está sentadinha aí, esperando esse momento que é todo seu. João, cadê você? Tô aqui, Maria! Aqui onde? Aqui, Maria, em cima de uma árvore. O que você está fazendo aí? A Pro disse que a aula hoje seria em cima de uma árvore, Maria. João, você entendeu errado. A lição será sobre um rapaz que subiu em cima de uma árvore. Como eu sou tonto? Você sabe quem são, crianças? Sabe, João? Eu não. Eu não sei. Tá curioso? Tô sim. Então, vamos lá. Vamos orar para iniciar mais uma grande aventura. E hoje temos uma participação musical. Vamos lá. Graça e paz, oremos. Pai, Papai do céu, abençoe a nossa família, os nossos coleguinhas, nossa professora, todo mundo. Abençoe que o coronavírus passe, a gente vai se encontrar na casa do Senhor e a gente vai se encontrar todo mundo que a gente gosta. Amém. Minimizando os problemas e decepções, coração ferido, triste, abatido, me vê tua palavra e me sacrificar, toda minha
sacrificar. Toda minha vida vou te adorar. Me sinto tão distante, sem forças pra lutar. Segura em minhas mãos, preciso te encontrar. Me sinto tão distante, sem forças pra lutar. Segura em minhas mãos, preciso te encontrar. Estou aqui para te levantar. O mundo insiste em te fazer parar. Amém! Que o Senhor abençoe as nossas crianças e livre do mal. Que participação musical legal, não foi, João? Foi sim. João, você já pegou a sua Bíblia? Ainda não. Vou correndo pegar. E você, coleguinha, já pegou a sua? Se não pegou, vai lá rapidinho pegar. Enquanto isso, iremos escutar uma participação especial da nossa amiguinha Ana Luísa, lendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos seus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiam todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso pastor. Aleluia! João, chama pra gente começar logo. Vem, Pro, vem. Pro, vem. Cadê você, Pro? Acho que ela já tá vindo. Maria. Então, essa é a hora da gente Se despedir. Tchau, coleguinhas. Até a próxima. Oi, lindos da Pro. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. João e Maria já estão sentadinhos esperando a história começar. E você já está sentadinho com a sua Bíblia em mão aí prontas? Espero que sim. A nossa lição de hoje está lá em Lucas, capítulo 19, que conta a história de Zaqueu, que foi o homem que João não sabia que estava em cima de uma árvore. Você já teve alguma situação que estava esperando alguém muito famoso e você viu aquela agitação, uma multidão, empurra e você tentando ver aquela pessoa famosa? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Zaqueu. Jesus estava passando por Jericó. Ele ia entrar nessa cidade e atravessar a cidade todinha. E ali morava um rapaz chamado Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Olha o nosso Zaqueu. Você sabe o que é um cobrador de imposto? Era aquele rapaz que ficava responsável por fiscalizar todos os produtos que chegavam ali na região. Um exemplo. Eu fazia uma compra de um saco de laranja. Se eu quisesse entrar na cidade, eu tinha que mostrar para essa pessoa o saco de laranja. Se o saco de laranja custava R$5, digamos que R$1 tinha que ficar para o reino. Só que às vezes os cobradores de impostos, em vez de cobrar R$1, cobrava 2. R$1 ele dava para o reino e o outro R$1 ele ficava para ele. Então eles não tinham uma boa fama e o povo não gostava de cobradores de impostos. Mas Zaqueu, ele soube que Jesus passaria por ali por Jericó. E ele queria muito ver Jesus. Só que tinha uma multidão apertando, empurra dali, empurra de cá. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele era pequeno. Como é que ele ia poder ver Jesus numa multidão tão grande daquela e ele pequeno? Então ele teve uma ideia. Sabe o que ele pensou? Vou subir naquela árvore, que é bem grande. E quando Jesus passar, eu vou poder ver.
Então Zaqueu subiu na árvore e ficou esperando Jesus lá de cima. De repente, Jesus ia passando. E quando Jesus passou, sabe o que aconteceu? Jesus olhou para cima, viu Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa, muito alegre. Imagine, as pessoas nem gostavam de cobradores de imposto. Zaqueu, logo ali em cima de uma árvore, e Jesus falou que ia ficar na casa dele. Zaqueu ficou muito alegre, desceu correndo e foi com Jesus para casa. Só que aquele povo começou a reclamar, dizendo: nossa, como é que Jesus vai na casa de um pecador, vai na casa de Zaqueu? Só que enquanto o povo estava lá reclamando, Zaqueu estava lá, apreciando a presença de Jesus na sua casa. E sabe o que aconteceu quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e que ele conheceu Jesus? Vão lá na Bíblia de vocês, em Lucas, capítulo 19, versículo 8. Olha o que Zaqueu disse. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém roubei alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Zaqueu, quando ele se encontrou com Jesus, ele entendeu que era necessário uma mudança. Porque todo mundo que se encontra com Jesus não tem como ser a mesma pessoa. Zaqueu, ele se arrependeu do seu pecado, de tudo de errado que ele fazia. E o que foi que ele disse agora? Se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, ele resolveu ter uma mudança de vida. E Jesus ficou muito feliz com a atitude de Zaqueu. Tanto é que ele diz o quê? Hoje veio salvação sobre esse lar. Quando a gente encontra com Jesus é assim. Ele muda tudo. Se você, durante esses dias ou algum tempo, fez alguma coisa que desagradou a mamãe, respondeu, fez teimosia, machucou o coleguinha, você precisa agir como Zaqueu. Se arrepender, pedir perdão e não fazer mais. Veja lá o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ó: mas Deus mostrou quanto nos ama quando Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Então, Jesus, quando morreu por nós, a gente ainda era pecador. E Deus mostrou seu amor enviando Jesus por nós. Assim como Jesus foi para a casa de Zaqueu, ele também quer morar na nossa casa. Ele quer morar aqui, lá dentro do nosso coração. E para isso a gente precisa ter uma atitude como Zaqueu teve. Se arrepender e ser uma pessoa diferente. Que a cada dia mais você queira crescer em sabedoria, aprendendo mais de Jesus, colocando em prática tudo que a gente vem falando aqui, tá certo? Beijinhos, até a próxima aula, mas antes, vamos louvar o nosso Deus. Tudo quem tem fôlego, louvem o Senhor! Celebrai a Cristo, celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai! Ressuscitou! Ressuscitou! Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse: Zaqueu, desça depressa, pois da sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador,
Zaqueu desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. Então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou: Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Com alegria Jesus recebeu. É isso aí, Zaqueu. Meus irmãos, este mês vamos completar aproximadamente 100 dias que estamos enfrentando esta pandemia. 15 domingos que não nos reunimos fisicamente, apenas virtualmente. A pergunta que todos estão se fazendo é: quando isso irá acabar? E voltaremos ao que as pessoas estão normalmente dizendo, ao novo normal. Sinceramente, eu não sei. O que eu sei é que precisamos nos manter firmes em oração e confiança no nosso Deus. E uma questão muito importante para a nossa mente é que a forma como lidamos com essa situação adversa que estamos enfrentando vai fazer toda a diferença para a nossa vida. Enquanto pensava sobre essas questões, o Senhor me trouxe um texto para meditarmos nessa manhã. Nessa manhã eu quero pensar com os irmãos a história de uma mulher que, diante da situação que estava passando, uma situação bastante adversa, ela foi realista com a situação, entretanto, agiu de forma positiva e com muita fé. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. A história que vamos ler é uma história muito conhecida e vai nos apresentar o profeta Eliseu operando um milagre, multiplicando, aumentando o azeite de uma viúva. O texto sagrado diz: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos.
Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Desde o início do seu ministério, Eliseu mostrou ser um operador de milagres como Elias, seu mestre e antecessor, pois ele abriu o rio Jordão e o atravessou em terra seca, e depois purificou a água de Jericó. Se você ler o capítulo 3 e o capítulo 4 do segundo livro dos Reis, você vai ver, sem dúvida, esses milagres acontecendo e o nome de Deus sendo exaltado. Deixe-me falar um pouco do contexto dessa mulher, a situação adversa que ela se encontrava. Repare que o texto vai dizer que ela era uma esposa de um dos discípulos do profeta. E ela era viúva, o seu esposo havia acabado possivelmente de morrer. E havia lhe sobrado dívidas. E além disso, os credores estavam na porta desta mulher, cobrando-lhe a dívida. E um detalhe interessante na lei daquela época era que, de acordo com a lei hebraica, um credor poderia tomar um devedor e seus filhos como servos, mas não deveria tratá-los como escravos. Então, esses credores, além de estar na porta daquela mulher cobrando a dívida, eles estão ameaçando levar os seus filhos como escravo. O que me chama a atenção nesse texto é a atitude dessa mulher diante da situação adversa que ela está passando. Imagine, em uma época em que ser viúva, não ter quem lhe ajude era algo extremamente adverso. Os seus filhos possivelmente eram filhos pequenos, porque se fossem grandes poderiam trabalhar para sanar a dívida, mas a ideia aqui é que possivelmente eram crianças, e aí o cenário se torna mais difícil, mais adverso. Mas veja a atitude dessa mulher. 4 lições eu aprendo com essa mulher que experimentou o milagre de Deus em meio à situação adversa. Estamos passando por um tempo difícil, por um tempo adverso, mas nós precisamos também acreditar que o milagre do Senhor pode visitar a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, o nosso país e mudar por completo toda essa situação. Então, se você quer experimentar o milagre de Deus em meio à situação adversa, 4 lições o texto nos apresenta. Primeira lição é que nós precisamos recorrer a Deus em primeiro lugar. Repare o versículo 1 quando diz: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, e aí ela expõe para Eliseu a situação que ela estava passando. Note quando o texto diz aí, um dos discípulos dos profetas, e aqui nós precisamos entender um pouco mais do contexto aí. A ideia é que naquela época existia o que era chamado da escola dos profetas, ou seja, o marido dessa mulher, possivelmente ele era um discípulo, ele fazia parte dessa escola de profetas. Eram aqueles homens que viviam com os profetas, aprendiam com os profetas, viam os milagres de Deus e estavam ali para servir a sua própria nação. Então, Eliseu, que possivelmente era o reitor dessa escola, ele era responsável por cuidar, não é, desses discípulos que em algum momento moravam juntos, não é, em uma mesma casa e compartilhavam então das suas situações. Então, em primeira instância, aquela mulher tinha Eliseu para recorrer. Mas é importante entendermos a figura de Eliseu aqui. Eliseu é o profeta. E o que é que o profeta representa no Antigo Testamento? Pelo menos 3 ideias do papel que o profeta exercia no Antigo Testamento. O primeiro é que
o primeiro significado bíblico para profeta no Antigo Testamento seria o de proclamar, de anunciar, fazendo assim o papel de um arauto. Então o profeta recebia o recado de Deus e passava esse recado para a comunidade. Inclusive, ser profeta naquela época era correr risco, porque às vezes a mensagem que Deus dava era uma mensagem de confronto, era uma mensagem de denúncia do pecado daquele monarca. E nós vamos encontrar alguns profetas, como Isaías, Jeremias, que passaram situações extremamente difíceis. Então, ser profeta naquela época era, digamos que, um chamado a correr um risco em nome de Deus, por anunciar a sua palavra, a sua mensagem. Um segundo aspecto do profeta é que todo profeta ele era visto como homem de Deus. E é um título que inclusive nós vamos ver com o próprio Eliseu. Se você continuar lendo o capítulo 4, a partir do versículo 8, você vai ver que uma mulher o identifica como um santo homem de Deus. Então repare que o estilo de vida do profeta era um estilo de vida que denunciava ou apontava que Deus vivia na sua vida. Uma terceira e muito importante também característica do profeta é que o profeta ele via as consequências, via o que as situações estavam e ele então entrava como aquele que tocava a trombeta anunciando o que iria acontecer. Então perceba, o profeta nesse sentido aqui estava representando o próprio Deus. Porque o profeta era aquele em que passava para o povo aquilo que Deus mandava. Repare então que a mulher vai procurar Eliseu, porque no primeiro momento ele é essa figura que representa. E por isso que foi a primeira lição que eu aprendi aqui, que nós precisamos recorrer a Deus em primeiro lugar. Em uma ideia do Antigo Testamento em que não tinha-se a liberdade que hoje na Nova Aliança nós temos, de diretamente ir até Deus, sem precisar que haja alguém que interceda, intermedie. No Antigo Testamento era a forma como se chegava até Deus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, quando surgem as situações difíceis, adversas na sua vida, para quem você recorre como socorro, como ajuda, como apoio. Perceba que essa mulher recorre à pessoa de Deus. E de fato, nós precisamos aprender. Em primeiro lugar, quando surgirem as situações difíceis, recorrermos primeiramente, unicamente a Deus. Não seremos decepcionados, frustrados, não ficaremos em uma situação de vergonha, mas teremos a resposta que precisamos. Interessante que quando olhamos para a Bíblia, encontramos pessoas que tiveram essa postura. Encontramos o próprio Davi, no Salmo 142, inclusive mencionei este Salmo semana passada, à noite, na mensagem. Ele diz no versículo 1 e no versículo 2, Salmo 142, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha angústia. Repare, Davi em uma situação adversa, em uma situação de aperto, ele erguendo a sua voz, em um sentido de grito, de pedido de socorro, suplicando ao Senhor, derramando diante do Senhor a situação que ele estava passando. Por isso, se necessário é chorar, que você possa chorar aos pés daquele que, além de dar o consolo, dá também a resposta. Podemos lembrar no livro das Segundas Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 30, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. O texto vai dizer que esses dois reis se unem para invadir Judá. E quem está no governo, reinando, é Josafá. Quando Josafá soube da notícia, ele tremeu na base, ficou com medo, porque dois povos estavam unidos para agora destruir o povo de Deus. Primeiro momento de Josafá foi temer, ficou com medo.
Mas a segunda atitude de Josafá foi muito melhor do que a primeira. Porque o texto vai dizer que Josafá teve medo, mas pôs-se a buscar ao Senhor. Ele apregoou um jejum em toda a Judéia. Reuniu todo aquele povo em uma agregação solene para que o povo, unido com ele, pudesse clamar ao Senhor. E Josafá começa a orar e a lembrar o que Deus no passado havia feito pelo seu povo. Deus viu o quebrantamento do coração do rei. Deus viu a humildade do seu coração. Deus viu o pedido sincero que saía dos seus lábios. E no meio daquela oração, daquele clamor, daquele pedido de socorro, Deus levanta um homem, um instrumento, e diz para Josafá: não temais, aquietai-vos, porque esta luta não é sua, é do Senhor. E disse mais: vocês não precisarão nem sair para a batalha, vocês apenas irão ver a recompensa. A atitude de Josafá, quando ele escuta isso e entendeu que era o Senhor que estava falando por intermédio daquela pessoa, foi fazer um culto de ação de graças antecipadamente. Olha que ato de fé. Antes da vitória vir, mas com a convicção de que viria, porque Deus havia falado e tudo que Deus fala acontece, ele chama os levitas e faz um verdadeiro culto de ação de graças, e ele diz: rendamos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E adoraram o Senhor. Repare, as situações difíceis surgirão nas nossas vidas, em todo o tempo, enquanto estivermos aqui, mas a forma como iremos reagir diante dela fará toda a diferença. Se recorrermos a Deus em primeira instância, em primeiro momento, colocando diante de Deus a situação com fé, o certo, Deus há de entrar com providência. Provérbios capítulo 18, versículo 10 vai dizer: torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Olha aí, o sábio dizendo que de fato lugar de proteção e de segurança é no Senhor. E aquele que tem juízo corre para ele, porque sabe que é abrigado. Por isso a primeira lição, se você quer experimentar o milagre do Senhor em meio à situação adversa que você possa estar passando, além do cenário que estamos enfrentando como nação, é que precisamos recorrer a Deus em primeiro lugar. Então busque a Deus, apresente, se necessário for chorar, chore, se necessário for rasgar o seu coração, rasgue, mas diante daquele que tudo pode fazer. A segunda lição que eu aprendo aqui no texto está no versículo 2b e 3, que diz: Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. A segunda lição que eu aprendo aqui com o texto, para experimentarmos o milagre do Senhor em meio à situação que estamos passando, é que precisamos aprender que o pouco nas nossas mãos não é nada, mas nas mãos de Deus é um milagre extraordinário. Vou repetir para você: precisamos aprender que o pouco nas nossas mãos não é nada, mas nas mãos de Deus é um milagre extraordinário. Repare, Eliseu pergunta a essa mulher: o que é que você tem em casa? Possivelmente poderia ter um móvel, um objeto de valor que poderia ser vendido e dali tirado o dinheiro, pagaria a dívida. Mas aquela mulher disse que não tinha nada, a não ser, ela se lembrou: o que eu tenho lá em casa é um jarro de azeite. E aqui nós precisamos entender o significado disso aqui, porque ela na verdade tinha um grande tesouro em sua casa. Esse azeite serviria para cozinhar, ou era um frasco de azeite que serviria para unção?
Os judeus, tal como os gregos e os romanos, ungiam-se com óleos fragrantes depois de tomarem banho. E era considerado um artigo de luxo. A única coisa que essa mulher tinha em casa era algo preciosíssimo. Então perceba que a única posse de valor da mulher era o azeite, e com o milagre da multiplicação iria redundar em uma soma considerável que daria para pagar a dívida e possivelmente ainda passar algum tempo com abastança. Perceba, meus irmãos, que às vezes nós estamos tão cegos diante das situações adversas que estamos passando e não vemos que temos aquilo que pode resolver o nosso problema. Às vezes a solução está dentro de casa, e nesse caso estava dentro da casa desta mulher, mas ela precisava apenas colocar nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, para experimentar um milagre. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus parte daquilo que já temos. Já parou para observar, por exemplo, o caso de Moisés? Moisés tinha nas mãos um bordão, e Deus usou esse seu bordão, esse seu cajado, como instrumento para realizar grandes coisas. Pedro e seus companheiros tinham em mãos suas redes de pescar, e o Senhor fez o milagre de ter uma pesca abundante. Nós podemos ainda lembrar da multiplicação dos pães em peixes, que na verdade era pouco pão e pouco peixe para alimentar uma multidão de talvez 10 mil, 15 mil pessoas. Nas mãos daquele menino não era nada, tanto que um dos discípulos disse: o que é isto para tanta gente? Mas posto nas mãos de Jesus, houve a multiplicação que alimentou aquela multidão e ainda houve sobra. Perceba como nós precisamos pegar aquilo que é aos nossos olhos nada, insignificante, colocando nas mãos de Deus e acreditar que Deus pode operar o milagre. Eu tenho visto em meio a toda esta pandemia, como irmãos, inclusive aqui da nossa igreja, que tem se movimentado porque a situação trouxe uma desordem orçamentária, mas não ficaram frustrados, prostrados. E, na verdade, talentos empreendedores têm sido despertados em nosso meio. E o que é isso? É porque eles não ficaram prostrados, chorando, viram algo que poderia ser feito e agora coloca diante das mãos de Deus, e Deus faz abundar, Deus faz um milagre acontecer. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez a solução para a sua dificuldade esteja diante dos seus olhos. E você precise apenas pedir que o Senhor abra os seus olhos para você ver, coloque nas mãos do Senhor e experimente o milagre extraordinário que Ele pode fazer. Isso, você, meu irmão, minha irmã, que tem em meio a essa pandemia feito algum trabalho empreendedor, tem se despertado para fazer algo para aumentar a sua renda diante da crise que lhe pegou de jeito e pegou a todos nós. Deus está lhe mostrando, tenha coragem, faça, apresente a Deus, consagre ao Senhor. O Senhor há de abrir as portas, e o Senhor há de enviar pessoas, e o Senhor há de ajudá-la em meio a tudo isso. Interessante, eu lembrei enquanto estava preparando esta mensagem, do testemunho de Tatiane Lobato. E ela vai dizer o seguinte: quem quiser empreender, sonhe grande e comece pequeno. Vou repetir: quem quiser empreender, deve sonhar grande e começar pequeno. E aí o testemunho dela, ela diz, ela abriu a primeira lavanderia da região onde morava e hoje é dona de uma rede de lavanderias na periferia de São Paulo. Ela é fundadora, sócia, proprietária e diretora comercial da rede de lavanderia Magic Clean, pioneira em oferecer serviços de lavanderia na periferia de São Paulo. Ela começou de forma pequena e gradativamente foi aumentando. Por isso,
Talvez um talento, uma habilidade que o Senhor esteja lhe dando e que você acha que não é nada. Mas as contas estão chegando, mas a situação está apertando. Mas Deus está lhe mostrando a solução. O que você precisa ter é ter coragem e fé. Faça a sua parte, coloque nas mãos de Deus e confie no que Ele pode fazer. Pode também estar passando uma dificuldade em casa com seu filho, esposa, esposo. Talvez já chamou para conversar, mas não adianta. Deixa eu lhe dizer, não perca a esperança, porque você ainda tem o recurso da oração, do testemunho, da mudança, que talvez você exige no outro, mas precisa acontecer em você. Repare, nós precisamos ter esperança em meio à desesperança. Então essa é a segunda lição que eu aprendi com o texto. Para experimentarmos o milagre do Senhor em meio à situação adversa, precisamos aprender que o pouco nas nossas mãos não é nada, mas nas mãos de Deus é um milagre extraordinário. Terceira lição que eu aprendo aqui com o texto, veja o versículo de 3 a 5, o texto diz: então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Terceira lição que eu aprendo com o texto, para experimentarmos o milagre do Senhor em meio à situação diversa que estamos passando, precisamos sempre percorrer o caminho das orientações divinas sem questionar, duvidar ou desacreditar. Vou repetir. Precisamos sempre percorrer o caminho das orientações divinas sem questionar, duvidar ou desacreditar. Repare que o profeta deu àquela mulher algumas orientações. Primeiro, ela deveria ir na vizinhança e pegar o maior número de vasilhas emprestadas. Note o detalhe: vasilhas vazias e não poucas. O desafio já começou por aí. Ela não sabia o que ia acontecer ao certo. Ela só tinha que ir. Olha aí a obediência, ela foi. Segunda orientação que o profeta deu, que ela deveria, quando estivesse com as vasilhas, ela e os filhos, entrar em casa, fechar a porta. Eu achei interessante essa parte do texto. Por que fechar a porta? O que ia acontecer na casa dessa mulher era um milagre, era algo extraordinário. Entretanto, se a porta da casa estivesse aberta, muitos poderiam ver e alguns poderiam até questionar ou colocar dúvida no coração daquela mulher. Então era uma experiência particular, era uma experiência própria, era uma experiência que aquela família precisava viver. Existem experiências que são próprias, individuais. Existem momentos com Deus que precisa ficar no secreto, porque às vezes o outro está tão cético, está tão desacreditado, está tão desanimado, que acaba querendo minar a minha fé, minar a minha esperança. E aí eu preciso viver aquele momento. Só quem já teve experiências maravilhosas com Deus sabe como é extraordinário. Espero que nesse tempo de distanciamento social você esteja tirando tempo, já que antes nós dizíamos que não tínhamos o tempo, para buscar a Deus, para ter esses momentos de intimidade, de experiência, do ouvir a voz de Deus, de sentir o seu toque. Perceba que essa mulher, ela foi obediente, não questionou, não duvidou. O que o Senhor nesse tempo tem dito para você? Quais são as decisões que você precisa tomar para que quando esse novo normal chegue, você possa ser um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor,
um irmão melhor, um vizinho melhor, um indivíduo melhor. Quais têm sido as orientações que Deus tem lhe mandado? Quando você tem estudado a palavra de Deus, como Deus tem lhe confrontado? E se Deus tem lhe mandado fazer alguma coisa, ainda que seja comprometedor, ainda que seja ter que sacrificar a própria carne, obedeça, porque obedecer a Deus é melhor do que prestar sacrifício. Podemos ver os milagres operados por Jesus que passaram pelo caminho da obediência. Podemos lembrar o primeiro sinal operado por Jesus em Caná da Galileia, em um casamento, quando o vinho havia acabado e a mãe de Jesus, que parece que estava responsável nos preparativos daquele casamento, apresenta a Jesus a situação. E a mulher e a mãe de Jesus diz para os serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria não sabia ao certo o que seu filho faria, mas sabia que o filho faria alguma coisa. E a gente vai ver o desenrolar da história, isso está em João capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, onde Jesus manda aqueles serventes pegar 6 talhas de pedra, que era usado para purificação, encher de água até a boca, e de lá tirar uma quantidade e levar para o mestre-sala. Repare, milagre de transformar a água em vinho. O pote todo estava com água. Quando tirou aquela quantidade foi transformada em vinho. Mas repare que esse milagre passou pelo caminho da obediência. Fazei tudo que ele vos disser. Podemos inclusive lembrar do milagre operado por Jesus curando 10 leprosos. Lucas 17, de 11 a 19. Nós sabemos que a lepra era uma doença terrível que excluía, afastava e matava. E a orientação de Jesus àqueles 10 leprosos é: eles deveriam ir e mostrar aos sacerdotes. Lepra só poderia ser curada por uma intervenção divina. Interessante perceber que enquanto eles vão, no meio do caminho, a cura aconteceu. Um dos 10, vendo que foi curado, retornou para agradecer. Perceba o caminho da obediência. Vamos ainda lembrar no Evangelho de João, capítulo 9, quando aquele cego de nascença é curado pelo Senhor e a ordem é: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Esses 3 exemplos bíblicos de milagres operados por Jesus aconteceram porque as pessoas envolvidas passaram pelo caminho da obediência. As orientações, as ordens, os mandatos. Por isso, se você quer experimentar o milagre do Senhor em meio à situação adversa, precisa, meu irmão, percorrer o caminho da orientação divina, sem questionar, duvidar ou desacreditar. A mulher. E a última lição, o texto nos apresenta. Repare o versículo 6 que diz: quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Uma lição que eu aprendo aqui nesse texto para que possamos experimentar o milagre do Senhor em meio à situação adversa que estamos passando. Que Deus sempre age conforme a nossa fé. Repare que enquanto houve vasilhas para serem enchidas, o azeite continuou fluindo da vasilha original. Uma vez não havia mais vasilha, o fluxo do azeite cessou. A quantidade de vasilhas definiu a ação do milagre. Quanto mais vasilhas tivesse, mais azeite teria. Nossa vida não é diferente. Quanto mais fé nós temos em Deus, mais confiança, mais milagre experimentamos em nossa casa, em nossa vida, em meio à situação adversa. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: ora,
Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, todos que vão em direção ao Senhor precisam ir com fé, sabendo que ir ao encontro do Senhor é ter a certeza de que serão recompensados e recebidos. Isso nós precisamos sempre agir movidos pela fé, acreditando no sobrenatural de Deus, mesmo em meio ao cenário, mesmo em meio ao que os especialistas dizem, mesmo em meio ao que nós vemos. Viver em fé é viver acima de tudo isso. Não é o fanatismo, não é isso. É uma confiança de que o Deus que eu sirvo, Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. E Ele é que determina todas as coisas. Vamos lembrar ainda em Lucas 7, de 1 a 10, quando aquele centurião demonstra fé, procurando Jesus para que o seu servo fosse curado. Jesus decide ir na casa do centurião para curar o seu servo. É interessante que o centurião não se encontra digno de receber Jesus em sua casa, mas ele diz: olha, eu tenho autoridade como ti. O centurião comandava pelo menos 100 soldados romanos. Ele diz que a autoridade dele, ele faz uma equiparação da autoridade dele com a autoridade de Jesus. Se eu mando um soldado, ele vai. Se eu mando ele vir, ele vem. E ele usa esse elemento, essa analogia, para dizer a mesma coisa o Senhor faz. Basta uma palavra sua e o meu criado será curado. Olha esse centurião reconhecendo que Jesus é o Senhor e Deus da distância. E é tudo isso que nós estamos passando, que ninguém sabe quando vai cessar e esse novo normal vai vir. Precisamos ter fé. Basta uma palavra do Senhor e tudo é posto em seu devido lugar. A atitude do centurião fez Jesus dizer que não tinha encontrado em Israel homem com tamanha fé como era Deus. Que o Senhor possa dizer o mesmo da minha vida e da sua vida. Queira Deus que Ele possa encontrar na nossa cidade servos que tenham tamanha fé, confiando na intervenção e no milagre do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a situação é adversa, mas nós que servimos a um Deus todo-poderoso, confiamos na sua mão de poder e na sua intervenção. Por isso, se você quer experimentar o milagre do Senhor em meio à situação que você está passando, seja pelo cenário que estamos vivendo como cidade, como nação, ou seja por uma outra situação, porque os problemas não param de surgir, nunca esqueça das lições que o texto nos apresenta. Recorra a Deus em primeiro lugar, apresentando com fé e confiança essa situação. Aprenda que o pouco nas mãos de Deus não é nada. Aprenda que o pouco nas tuas mãos não é nada, mas nas mãos de Deus é um milagre extraordinário. Percorra o caminho das orientações divinas, sem questionar, duvidar ou desacreditar. E sempre haja conforme a sua fé. Senhor, nos ajude e possamos confiar e acreditar que o milagre do Senhor já está sendo enviado sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade e sobre esta nação. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é ânimo, que é fortaleza, que é encorajamento. Nesta hora, meu Deus, que tudo que ouvimos possa nos ajudar a permanecer firmes no Senhor e que possamos ser fortalecidos por Ti. Que em nome de Jesus esta palavra caia em uma terra e um coração que produza fruto e que o ladrão da semente não tenha o poder de roubar. Em nome de Jesus, Tu ajude-nos para que continuemos firmados no Senhor, acreditando que o milagre do Senhor há de visitar as nossas vidas,
a nossa cidade e a nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já estamos para encerrar essa nossa transmissão e louvamos a Deus por todo este culto que foi apresentado ao nosso Senhor, e eu espero que sirva de inspiração para a sua vida, para que essa semana que se inicia seja uma semana guardada e protegida e de muita fé, muita esperança no Senhor. Lembrando aos irmãos que devido ao lockdown, na terça-feira nós não teremos o estudo bíblico, porque é quando vai se encerrar o lockdown. Mas na outra semana, querendo Deus, retornamos às nossas atividades normais. Lembrando também que o mês de julho é o mês em foco de missões estaduais. Então, próximo domingo, se Deus quiser, estaremos iniciando esse mês em foco de missões. Esteja orando pela campanha, pela equipe, já esteja como família definindo qual é o seu alvo como família no que tange à oferta missionária. Vamos continuar lembrando também da devolução dos dízimos, das ofertas, para manutenção da casa do Senhor. Que o Senhor lhe dê, meu irmão e minha irmã, uma semana de paz e de bênção. Nós vamos orar, não é? Apresentando a sua vida, os pedidos que você enviou de oração, pedindo que Deus conduza todas as coisas. Senhor, te agradecemos por esse tempo de graça e de bênção que passamos na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor é fiel e justo. Te apresentamos cada pessoa que acompanha ou acompanhará essa transmissão, que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas. Que o Senhor, meu Deus, sustente, guarde, entre com providência. E que essa semana que se inicia seja marcada pela proteção e pelo cuidado do Senhor. Um dia de paz, um almoço em comunhão. Que em nome de Jesus, Senhor, seja um dia na presença do Senhor. E que à noite possamos nos reunir para adorar e bendizer o seu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e guarde a sua vida e a sua família. Até a noite, se Deus quiser. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, seu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, pois seu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, pois seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, pois seu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, numa presença vem me amparar, pois seu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse, pois seu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, pois seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
porque eu sei que me amas, pois seu amor não falha, pois seu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, pois teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o seu amor não falha. Seu amor não falha, pois seu amor não falha. Sim.